Milionário fica chocado ao ver mendiga negra acalmando o bebê chorando como se fosse seu. Era um dia comum no coração do Rio de Janeiro, onde as luzes dos arranha-céus brilhavam como estrelas em um céu artificial. Em meio ao luxo, um evento inusitado estava prestes a acontecer. Isis, uma mulher do interior de Pernambuco, estava prestes a entrar no apartamento mais glamuroso que já vira. Ela sorria, apesar de toda a dor que carregava na alma. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao perfume das flores que adornavam a sala. Mas para ela, o odor era só um lembrete de que estava ali, em busca de uma vida melhor. Ao abrir a porta do apartamento, o que deveria ser uma simples faxina tornou-se um turbilhão de emoções. Valentina, a filha de um homem rico e respeitado na cidade, estava sentada no tapete com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. "Por que você não para de chorar?", pensou Isis. Mas ao olhar para aquela menina, o instinto materno tomou conta dela. Sem hesitar, ela se aproximou e a tomou nos braços. Alexandre, o pai da menina, estava parado na porta, observando a cena com uma mistura de raiva e curiosidade. Ele ainda estava se recuperando da perda de sua esposa, Celeste. E aquela mulher simples, de aparência tão distante do que ele conhecia, parecia estar tocando algo profundo dentro dele. O acalento que Isis oferecia a Valentina era sincero, como um abrigo em meio à tempestade. À medida que a menina se aquietava no colo de Isis, uma sensação estranha se instalou no peito de Alexandre. Ele não sabia se ficava surpreso ou desconfiado. "Quem é essa mulher?", indagou-se, tentando ignorar o nó na garganta. Mas, em vez de afastá-las, a imagem delas, juntas, gerava um calor inexplicável. Nenhuma das babás que ele tinha contratado anteriormente se comparava à maneira como Isis envolvia Valentina em carinho e atenção. Mas, por orgulho e medo, decidiu que era melhor afastá-la. Sem pensar duas vezes, pediu que ela fosse embora. A rejeição foi como um tapa na cara de Isis. Ao deixar o apartamento, ele não viu que uma coisa havia se quebrado ali. Valentina, assustada e perdida, não conseguia entender por que a mulher que tinha a feito sentir-se amada tinha de partir. O choro da menina ecoava nas paredes frias do apartamento como um lamento. Enquanto isso, Isis se afastava, o coração pesado, mas com a determinação de que a vida tinha que seguir. Com as dificuldades financeiras a assombrá-la, ela se viu em busca de um novo trabalho em uma creche, longe dos holofotes das luzes cariocas. Nas semanas que se seguiram, a conexão entre Alexandre e Valentina começou a se desmoronar. O teto de cristal e as paredes brilhantes da mansão se tornaram um labirinto sem saída. As babás não conseguiam segurar a emoção que a ausência de Isis deixou. O silêncio se tornou ensurdecedor. Então, um dia, enquanto Alexandre tentava ignorar a dor da perda, uma ligação inesperada mudou tudo. O telefone vibrou, e ao ver o número de Isis, seu coração acelerou. Ela não apenas contava sobre sua nova vida, mas acendia uma luz de esperança, fazendo com que ele questionasse tudo. Devo chutar o balde e lutar pelo que realmente importa? A felicidade da minha filha e a chance de reescrever a história ao lado de Isis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas é claro, aqui está um novo capítulo seguindo as instruções que você pediu. Enquanto o telefone ainda vibrava na mão de Alexandre, ele hesitou. As recordações de Isis, sua presença, o jeito como ela acalmava Valentina inundaram sua mente. Mas o medo de se entregar a essa nova esperança era maior. O que ele diria a ela? Temia que, ao procurar por ela, estivesse fazendo uma escolha errada. O silêncio se tornava opressivo e a ansiedade o consumia. Ele respirou fundo e decidiu atender. A voz de Isis soou do outro lado, suave e calorosa, como um remédio para as feridas abertas que carregava. Oi, Alexandre. Eu estou bem, conseguindo me reerguer, sabe? Mas a Valentina, como ela está? A preocupação na voz dela fez o coração de Alexandre acelerar, mas ele não sabia o que responder. A verdade era que Valentina estava distante, e a ausência de Isis deixara uma lacuna enorme. Ela está lutando um pouco. Sinto por não ter te deixado ficar. Ele finalmente admitiu. A conversa fluiu, e enquanto falavam, Alexandre percebia que a conexão deles ainda estava ali, pulando entre suas palavras. Ele precisava vê-la de novo. Mas, antes que a conversa pudesse se aprofundar, um grito estridente interrompeu a relação tensa. Alexandre virou-se abruptamente e seu coração afundou. Valentina estava em pé, apontando para a sala, com os olhos arregalados de terror. Papai, tem uma mulher lá fora. A visão de alguém em pé na varanda do andar de cima cortou-se como uma faca. A figura era familiar, mas também aterrorizante. Ele correu até a janela e, quando olhou para fora, seus pés pareciam colados ao chão. Era Celeste, a sua esposa falecida. Ela estava lá, com um olhar penetrante e uma expressão vazia que o fez sentir um frio na espinha. Como isso era possível? Ele era capaz de acreditar no quê? A imagem dela o deixou paralisado, e o telefone escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Papai, quem é ela? Valentina perguntou, desesperada. Alexandre não conseguia responder. O nó na sua garganta apertou. Aquela mulher não poderia estar ali. Celeste tinha morrido há meses. Ele virou a respiração rápida, enquanto tentava se recompor. Ele olhou para Valentina, cujos olhos estavam agora cheios de lágrimas, e então olhou de volta para a varanda. Celeste estava prestes a entrar. Ele não tinha certeza se devia fechar a cortina ou correr. A tensão crescia a cada segundo, e aquele impulso de proteção que sempre esteve presente o fez avançar. Mas, em vez de se afastar, Celeste começou a falar com uma voz suave, mas cheia de uma entonação que parecia ecoar em sua mente. Alexandre, você precisa entender a verdade. O que aconteceu não foi como você pensa. Preciso que você me ouça. Valentina começou a chorar mais alto, seu medo desenfreado quebrando o silêncio da casa. E enquanto a figura de Celeste se aproximava, desejo irracional de saber a verdade e um medo atroz do que poderia ouvir o envolveram. O que aquele reencontro significaria? Quais verdades estavam prestes a ser reveladas? Alexandre se sentia dividido, como se cada escolha lhe mostrasse um abismo sombrio ainda mais profundo. Ele olhou para Valentina, cuja dúvida refletia a sua própria. A única certeza que tinha agora era que a vida nunca mais seria a mesma. Ao invés de dar passos em direção ao futuro, ele estava prestes a atravessar um túnel escuro do passado. E isso o deixava em choque, porque a verdade poderia destruir tudo o que ele pensava que sabia. Enquanto Celeste se aproximava, o mundo de Alexandre parecia se desintegrar. Ele sentia seu coração disparar, a respiração entrecortada. Valentina, com lágrimas escorrendo, se agachou atrás dele, buscando proteção.
As palavras ainda estavam presas em sua garganta. Você não pode estar aqui, murmurou ele, a voz tremulando. Mas a figura de Celeste era tão real quanto o medo que o envolvia. Alexandre, eu preciso que você me ouça, disse ela, com uma firmeza que parecia atravessar o espaço entre eles. Tudo ao seu redor desapareceu. O luxo do apartamento, as memórias felizes com Valentina, a dor da perda. A única coisa que importava era aquela mulher, com olhos que uma vez foram cheios de amor, agora revelando uma urgência sombria. Ele não sabia se estava tendo uma alucinação ou se realmente era Celeste ali na varanda. O que era verdade? O que era sombra? Papai! Mãe! Valentina gritou, atrapalhando os pensamentos de Alexandre. A pequena estava paralisada, o rosto pálido de terror. Celeste se agachou para ficar na altura da menina. Valentina, eu estou aqui para te ajudar. Mas cada palavra que saía da boca dela parecia envenenada por algo que ele não conseguia captar. Alexandre sentiu um impulso de afastá-las, mas antes que pudesse mover um músculo, uma explosão de barulho rasgou o ar. O vidro da janela estourou em 1000 pedaços e a luz do dia se transformou em sombras. Ele se virou, em choque, e viu um homem entrarem pela porta da sala. Ele estava vestido de forma agressiva, com uma expressão que prometia desastre. Cadê ela? Respondeu. Ele apenas apontou para Celeste. Você é a razão da minha dor. O grito ecoou como um trovão no ambiente. O pânico estourou e Valentina se escondeu atrás do pai. Alexandre olhou para Celeste, mas sua expressão estava distante, como se ela estivesse presa em outra realidade. Ele não entendia. O olhar do homem era de um desespero absoluto, mas carregava também uma fúria que gelava o sangue. Você não pode viver. Você tem que pagar pelo que fez. Pelo que fiz, disse Celeste, a voz quase inaudível. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que aconteceu. O homem se jogou na direção dela, e numa fração de segundo, tudo se transformou em caos. Alexandre puxou Valentina para trás, gritando para a menina se proteger. O corpo do homem colidiu com o dele, e eles se descontrolaram, batendo contra os móveis. Os gritos de Valentina misturaram-se ao barulho da luta. O vidro quebrado brilhava no chão como um mar de estrelas, e a cena se desenrolava lentamente, mas ao mesmo tempo era frenética. O que estava acontecendo? O que era essa nova tempestade que acabara de cair em suas vidas? Celeste gritou. Isso não é o que você pensa. A súplica dela atravessou o tumulto. Mas as palavras não pareciam ter efeito no homem furioso. Ele se virou e a expressão no seu rosto mudava como a luz do sol. Ele não vai acreditar em você, assim como eu não acreditei. E com isso ele puxou algo do bolso. Alexandre congelou. Não. A palavra explodiu em sua mente. Algo havia mudado no ar, uma tensão que o fez sentir náuseas. O homem estava prestes a revelar um segredo, uma verdade devastadora que poderia se transformar em dor irreparável. E a vida deles, tudo o que tinham construído, poderia se desmoronar. E no meio da confusão, o que realmente conectava todos eles: Celeste, o homem desconhecido, Valentina e ele. Alexandre sentiu que estava em uma encruzilhada, a vida prestes a mudar para sempre. A única certeza era que a verdade que a Celeste insistia em esconder poderia ser o que destrói ou o que salva. Mas qual era? O coração dele palpitava com a urgência da resposta, enquanto os olhos de Valentina imploravam por proteção. Nesse momento, tudo se resumia a uma única pergunta. O que estava prestes a se revelar poderia ser o fim, ou um novo começo. Alexandre congelou ao ouvir aquelas palavras. O homem estava perto. A fúria no olhar parecia uma tempestade prestes a desabar.
Valentina tremia atrás dele, cercada por um manto de desespero. O que era aquela história? Por que aquele homem acusava Celeste? Nesse momento, tudo parecia girar, e ele mal conseguia entender seus próprios sentimentos. Você não pode fazer isso, Alexandre gritou, seu instinto de proteção aflorando, enquanto ele empurrou o homem para longe. Mas logo a tensão explodiu. Cale-se! Você não sabe de nada! O homem seguiu na direção de Celeste, com um ímpeto descontrolado, a mão se fechando em um punho ameaçador. Alexandre se colocou na frente dele mais uma vez, seu coração batendo como um tambor de guerra, cheio de medo e determinação. Saia daqui! Você não pode machucar ninguém! As palavras ressoaram, mas as fúrias o homem lançou na direção de Celeste parecia cravar-se nas paredes do apartamento. Ele gritou novamente, mas então algo inesperado aconteceu. O vidro da varanda explodiu em 1000 pedaços. O barulho era ensurdecedor. Um vento frio entrou pela casa, trazendo consigo fragmentos da verdade. Numa fração de segundo, algo mudou no ar. Um tiroteio, barulhos de guerra e gritos ecoaram de fora do prédio. O homem parou, a raiva dando lugar a uma expressão de pânico. Eles estão aqui! Ele bradou, como se visse fantasmas. Naquele instante, uma matilha de policiais armados invadiu a sala, prontos para agir. Polícia! Todo mundo ao chão! Um deles gritou, e a situação tomou um novo rumo. Alexandre sentiu uma onda de confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas no meio disso tudo, um grito forte cortou o som da sirene. Papai! Valentina chorou, agarrando-se a ele. Seu corpo pequeno tremia de terror, e Alexandre queria proteger a menina de todo o mal do mundo. Ele a puxou para perto, mas a atenção deles foi desviada quando um dos policiais começou a interrogar o homem. Você está preso, e sua esposa, o policial gritou, e as palavras reverberaram como um eco entre as paredes. Celeste, que antes parecia perdida, agora tinha uma expressão de horror. Ela olhou para Alexandre, o desespero marcando cada traço do rosto. Alexandre, você não sabe, não é o que parece. Ele não conseguia entender. O que estava acontecendo? O que o passado de Celeste escondia? O homem se virou para ela. Você não pode escapar. A verdade vai vir à tona. Uma risada nervosa escapou dos lábios dele, e todos na sala sentiram a tensão aumentar. Alexandre, você não pode deixá-los levar ela. Valentina estava em prantos, e a cena se tornava cada vez mais insuportável. O coração de Alexandre se partia, mas sua mente estava um turbilhão. Ele olhou para Celeste, que agora parecia frágil como uma folha em um vendaval. O que você fez, Celeste? Que verdade é essa? O grito saiu como um raio, e o silêncio pairou como um fantasma. Todos na sala aguardavam por uma resposta. Ela respirou fundo, tremendo. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela sussurrou. Alexandre, eu prometi, eu não queria que você soubesse. Mas eles estão aqui por causa de mim. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou Celeste. Nesse momento, o mundo de Alexandre desabou. Ele se sentiu tonto, como se o chão tivesse escorregado debaixo de seus pés. As revelações daquele instante eram como facadas no coração. Valentina olhou para o pai, confusa e assustada. O que significava isso? Quem era aquela mulher? A última gota de esperança pareceu evaporar quando o homem, numa atitude agressiva, começou a se soltar das garras dos policiais. A sala estava cheia de gritos, e Alexandre não sabia a quem proteger. Ele sentiu a pressão aumentar. A verdade de Celeste, que não era Celeste, poderia custar tudo o que já tinha amado. E no exato momento em que tudo parecia irromper em caos, a figura do homem surgiu em sua linha de visão. E a única certeza que Alexandre tinha era que nada nunca mais seria como antes.
A pergunta que pairava no ar era: até onde esse jogo de verdades poderia levar cada um deles? Alexandre congelou ao ouvir aquelas palavras. O homem estava perto. A fúria no olhar parecia uma tempestade prestes a desabar. Valentina tremia atrás dele, cercada por um manto de desespero. O que era aquela história? Por que aquele homem acusava a Celeste? Nesse momento, tudo parecia girar, e ele mal conseguia entender seus próprios sentimentos. Você não pode fazer isso, Alexandre! Gritou, seu instinto de proteção aflorando enquanto ele empurrou o homem para longe. Mas logo a tensão explodiu. Cale-se! Você não sabe de nada! O homem seguiu na direção de Celeste, com um ímpeto descontrolado, a mão se fechando em um punho ameaçador. Alexandre se colocou na frente dele mais uma vez, seu coração batendo como um tambor de guerra, cheio de medo e determinação. Saia daqui! Você não pode machucar ninguém! As palavras ressoaram, mas a fúria que o homem lançava na direção de Celeste parecia cravar-se nas paredes do apartamento. Ele gritou novamente, mas então algo inesperado ocorreu. O vidro da varanda estourou em 1000 pedaços. O barulho era ensurdecedor. Um vento frio entrou pela casa, trazendo consigo fragmentos da verdade. Numa fração de segundo, algo mudou no ar. Um tiroteio, barulhos de guerra e gritos ecoaram de fora do prédio. O homem parou, a raiva dando lugar a uma expressão de pânico. Eles estão aqui, ele bradou, como se visse fantasmas. Naquele instante, uma matilha de policiais armados invadiu a sala, prontos para agir. Polícia! Todo mundo ao chão! Um deles gritou, e a situação tomou um novo rumo. Alexandre sentiu uma onda de confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas, no meio disso tudo, um grito forte cortou o som da sirene. Papai! Valentina chorou, agarrando-se a ele. Seu corpo pequeno tremia de terror, e Alexandre queria proteger a menina de todo o mal do mundo. Ele a puxou para perto, mas a atenção deles foi desviada quando um dos policiais começou a interrogar o homem. Você está preso, e sua esposa, o policial gritou, e as palavras reverberaram como um eco entre as paredes. Celeste, que antes parecia perdida, agora tinha uma expressão de horror. Ela olhou para Alexandre, o desespero marcando cada traço do seu rosto. Alexandre, você não sabe, não é o que parece. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, o que o passado de Celeste escondia. O homem se virou para ela. Você não pode escapar. A verdade vai vir à tona. Uma risada nervosa escapou dos lábios dele, e todos na sala sentiram a tensão aumentar. Alexandre, você não pode deixá-los levar ela. Valentina estava em prantos, e a cena se tornava cada vez mais insuportável. O coração de Alexandre se partia, mas sua mente estava um turbilhão. Ele olhou para Celeste, que agora parecia frágil como uma folha em vendaval. O que você fez, Celeste? Que verdade é essa? O grito saiu como um raio e o silêncio pairou como um fantasma. Todos na sala aguardavam por uma resposta. Ela respirou fundo, tremendo. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela sussurrou. Alexandre, eu prometi. Eu não queria que você soubesse. Mas eles estão aqui por causa de mim. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou Celeste. Nesse momento, o mundo de Alexandre desabou. Ele se sentiu tonto, como se o chão tivesse escorregado debaixo de seus pés. As revelações daquele instante eram como facadas no coração. Valentina olhou para o pai, confusa e assustada. O que significava isso? Quem era aquela mulher? E então, em meio a essa confusão, uma mulher apareceu na porta. Era uma figura familiar, com cabelos escuros e uma expressão séria. Era Isis. Alexandre, Valentina! Ela gritou, a urgência na voz cortando o ar. A verdade,
Você precisa saber. Todas as respostas estão comigo. O ar pesado do apartamento parecia ficar mais denso, e a tensão se intensificou. O corpo de Alexandre começou a tremer, não apenas de medo, mas de uma provável revelação terrível que se aproximava. Quem era aquela mulher que agora buscava espaço entre as dores e segredos? E por que sua presença parecia ameaçar tudo o que ele julgava conhecer? O olhar de Celeste se tornou sombrio. Você não pode contar. A Hayley, não agora. É perigoso. E no meio dessa batalha de vontades, o homem que estava sendo contido pelos policiais ergueu a cabeça e gritou: "A verdade que você teme, Celeste, vai se espalhar como fogo e queimar a todos. Eles não podem saber." Alexandre sentiu cada palavra como um golpe. O que era essa verdade que poderia queimar tudo ao seu redor? A visão de Isis, firme e determinada, misturava-se com a imagem da mulher desesperada que agora ele não sabia mais quem era. As perguntas começaram a se multiplicar em sua mente. Aquilo não era apenas uma briga íntima, era uma batalha por segredos muito maiores, e no fundo de sua alma, ele pressentia que essas revelações poderiam destruir não apenas o que restava de sua vida, mas o que poderia vir a ser. Com o coração em frangalhos, ele precisaria decidir em quem confiar, enquanto a tempestade de emoções ameaçava engolir tudo. A única certeza era que tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar, e a resposta que buscava poderia salvar ou acabar com seus mundos de uma vez por todas. As palavras culminantes no ar ecoavam, e a nova verdade estava prestes a ser revelada. O que mais estava escondido sob a superfície? E o que realmente significava ser Celeste ou Isis? Com um nó na garganta e o coração acelerado, Alexandre esperava, temeroso, pela próxima revelação que mudaria tudo. Alexandre estava paralisado. A revelação de Celeste, ou de quem ele pensou que fosse Celeste, balançava seu mundo. A presença de Isis trouxe um novo peso ao ar, como se todas as questões não correspondidas estivessem prestes a se desdobrar em um caos imensurável. "Todos têm segredos, Alexandre", disse Isis, olhando nos olhos dele com uma intensidade que o fez estremecer. "Mas o que está prestes a ser revelado é muito mais do que você poderia imaginar. E isso não diz respeito apenas a nós." A tensão era palpável. Valentina, ainda agarrada a Alexandre, olhava para o pai com um misto de confusão e medo. "Isis, o que você quer dizer?" Alexandre perguntou, a voz tremendo. Nesse instante, o homem preso pelos policiais começou a se contorcer. "Se você não souber a verdade, tudo vai se perder." Ele gritava com uma urgência que ecoou nas paredes frias do apartamento. O pânico em seu olhar era inegável. "Basta!" O policial que vigiava o homem gritou, mas suas palavras pareciam impotentes diante da tempestade de emoções. O homem, então, começou a rir. Um riso baixo, insano, que fez Alexandre arrepiar. "Você realmente acha que pode protegê-la? Que pode encobrir a verdade? O passado sempre vem buscar o que é seu." As palavras dele ressoaram como um trovão. Alexandre sentiu o coração acelerar. O que estavam escondendo? O que estava tão aterrorizante que poderia transformar tudo ao redor? Isis olhava cada movimento, como se estivesse esperando algo. Mas o quê? O tempo parecia parar. O homem, com um último impulso, se virou para a porta, se contorcendo. "A verdade vai encontrar você, Celeste." Ecoou sua voz enquanto ele se debatia. Um disparo assoava, e tudo aconteceu em câmera lenta. O barulho do tiro ressoou pelo ambiente, e o homem caiu para trás, uma expressão de desespero ainda estampada no rosto. Valentina gritou, e Alexandre virou-se para a menina, que estava pálida como um papel. "Papai!" O desespero dela contagiou o ambiente, e a sensação de segurança se dissipou como fumaça.
Celeste, ou quem quer que ela realmente fosse, se agachou. Ouvia-se um som de sirene se aproximando, misturado com murmúrios de pessoas que começavam a se aglomerar do lado de fora. Então, Celeste olhou para Alexandre. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Você precisa entender, Alexandre. Eu não sou apenas Celeste. Eu sou algo mais. O mundo de Alexandre parecia estar desmoronando. Segredos estavam prestes a ser revelados, segredos que conectavam todos eles de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Ele se virou novamente para o homem. O corpo estava no chão, mas a verdade que ele prometia ainda pairava no ar, como uma sombra. O que você quer dizer com isso? Alexandre gritou, impotente. As palavras dela estavam levando-o a um lugar aonde ele não queria ir. Depois de todo esse tempo, ele não sabe. Ninguém sabe, disse Celeste, o olhar distante, quase como se estivesse se lembrando de algo. Nascemos no mesmo dia, um arranjo que transforma destinos. Fui feita para ser a outra de quem você precisava, a cobertura para a verdade que foi enterrada. Um azulejo de emoções explodiu dentro dele. A realidade se encolheu. E Alexandre sentiu o mundo girar. Ele piscou rapidamente, acreditando que estava perdendo a razão. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Mas, ao olhar para Isis, viu que ela também estava em choque. A respiração dela estava entrecortada enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de um jeito devastador. Valentina, ainda ao lado dele, puxava a mão de Alexandre, o medo crescendo. O silêncio que seguiu foi avassalador. O que os conectava era uma teia muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Segredos se entrelaçando, mentiras e verdades misturadas. Os policiais começaram a controlar a situação, mas a atenção de Alexandre estava em Celeste. Ele precisava saber mais. O telefone tocou ao fundo e um agente se aproximou, com uma expressão séria. Senhor, precisamos que você nos acompanhe para esclarecer as coisas. Isso vai muito além do que parecia. Alexandre sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? A verdade poderia ser mais complicada ou mais perigosa do que qualquer um poderia prever. Ele olhou uma vez mais para Celeste, e o que as palavras dela significavam era como um mistério indecifrável. E enquanto ele se virava, o futuro tomava forma numa encruzilhada cheia de segredos. Colocando tudo o que ele conhecia e amava na linha de frente. O que era essa nova verdade que se escondia à sua vista? E a pergunta mais importante ainda pairava. Quem realmente era Celeste? Alexandre estava paralisado. A revelação de Celeste, ou do que pensava ser Celeste, balançava todo o seu mundo. A presença de Isis fazia o ar ficar pesado, como se segredos tivessem surgido. Ele olhou para Valentina, cuja expressão estava cheia de medo. A menina agarrou sua mão com força, como se tentasse se segurar a uma âncora em meio a uma tempestade. Você precisa ouvir, disse Isis, avançando em direção a eles, os olhos brilhando com um misto de urgência e terror. A verdade sobre o passado de Celeste é mais complicada do que você imagina. Enquanto falava, Alexandre percebeu que a tensão no ar ficava cada vez mais insuportável. Isis, não! Gritou Celeste, seus olhos se estreitando, o pânico estampado no rosto. Mas era tarde demais. O homem que estava caído no chão gritou, a dor em sua voz era palpável. Se você não contar, tudo pode acabar mal. Você não quer saber. As palavras dele pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Alexandre sentiu o coração acelerar. O que ele estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. A última gota de esperança começou a evaporar. Explique-se, Celeste, disse Alexandre, a voz tremendo. O que você ocultou? Quem é você realmente? E então,
algo chocante aconteceu. O homem no chão se levantou, abruptamente, como que recuperando forças de um lugar profundo. O brilho nos olhos dele mudara de desespero para uma determinação sombria. Você quer saber a verdade? Então ouça. Ele olhou diretamente para Alexandre, seu olhar fulminante. Celeste não é quem você pensa que é, assim como eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é que estamos todos ligados, e você faz parte disso. O coração de Alexandre disparou. A revelação era como um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele hesitou, a mente apinhada de perguntas, enquanto cada palavra saía da boca do homem com raiva e urgência. Ela é uma impostora. E você, Alexandre, é a chave para tudo isso. Você nunca soube, mas a verdade corre em suas veias. Sentiu como um balde de água fria tinha sido jogado nele. O que significava isso? O que esse homem queria dizer com isso? A dor e a confusão tinham um novo contorno, e tudo em sua vida parecia estar desmoronando. O silêncio que se seguiu era denso, cheio de tensão. Valentina, vá para o quarto, gritou Alexandre, colocando a mão sobre o ombro da filha. Mas Valentina segurou firme a sua mão. Não queria se afastar. Papai, o que está acontecendo? Perguntou ela, a voz pequena e medrosa. Você não pode protegê-la, o homem disse, a voz cheia de raiva. Os fios de sua vida a ligam a coisas muito maiores. Se você não descobrir a verdade, perderá mais do que sua sanidade. Isis respirou fundo. O olhar dela estava tão intenso quanto o de Valentina. Alexandre, você realmente precisa ouvir o que ele está dizendo. As vidas de todos nós se entrelaçam. Essa luta não é apenas sobre passado, é sobre futuro, e nós estamos no caminho. As últimas palavras de Isis reverberaram, e Alexandre começou a se sentir tonto. O que isso significava para ele? Para! Valentina? O homem então ergueu o braço, mostrando um objeto que estava escondido em suas roupas. Era um pendrive. Isso contém tudo, todos os segredos e essas conexões, tudo o que você precisa saber. Ele olhou para Celeste com uma mistura de desdém e desespero. Você pode se esconder, mas o passado sempre cobra seu preço. Alexandre hesitou, o olhar fixo no pendrive. O que ele traria? Um rugido de sirene se aproximava do lado de fora, e o caos do ambiente parecia refletir a confusão que reinava dentro dele. O que eu devo fazer? Pensou ele. A mente uma confusão. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu com força, e uma mulher entrou. O rosto dela era familiar, mas a presença e o olhar eram completamente diferentes. Alexandre! Ela gritou, a voz cortando o ar tenso. Você não pode acreditar no que está acontecendo. Eles estão vindo para você. A verdade estava prestes a desabar sobre ele, como um manto pesado de desespero. O que mais poderia acontecer a seguir? Enquanto se voltava para a mulher, uma única pergunta pulsava na mente de Alexandre. Quem realmente era ele nessa teia de mentiras e verdades? Alexandre estava paralisado. A revelação de Celeste, ou de quem ele pensava que fosse, balançava seu mundo. A presença de Isis fazia o ar ficar pesado, como se segredos tivessem surgido. Ele olhou para Valentina, cuja expressão estava cheia de medo. A menina agarrou sua mão com força, como se tentasse se segurar a uma âncora em meio a uma tempestade. Você precisa ouvir, disse Isis, avançando em direção a eles, os olhos brilhando com um misto de urgência e terror. A verdade sobre o passado de Celeste é mais complicada do que você imagina. Enquanto falava, Alexandre percebeu que a tensão no ar ficava cada vez mais insuportável. Isis, não! Gritou Celeste, seus olhos se estreitando, o pânico estampado no rosto. Mas era tarde demais. O homem que estava caído no chão gritou. A dor em sua voz era palpável. Se você não contar, tudo pode acabar mal.
Você não quer saber. As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Alexandre sentiu o coração acelerar. O que ele estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. A última gota de esperança começou a evaporar. Explique-se, Celeste, disse Alexandre, a voz tremendo. O que você ocultou? Quem é você realmente? E então, algo chocante aconteceu. O homem no chão se levantou, abruptamente, como quem recupera forças de um lugar profundo. O brilho nos olhos dele mudara de desespero para uma determinação sombria. Você quer saber a verdade? Então ouça. Ele olhou diretamente para Alexandre, seu olhar fulminante. Celeste não é quem você pensa que é. Assim como eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é que estamos todos ligados, e você faz parte disso. O coração de Alexandre disparou. A revelação era como um soco no estômago. O que você está dizendo? Hesitou, a mente apinhada de perguntas, enquanto cada palavra saía da boca do homem com raiva. E urgência. Ela é uma impostora. E você, Alexandre, é a chave para tudo. Você nunca soube, mas a verdade corre em suas veias. Sentiu como um balde de água fria tinha sido jogado nele. O que significava isso? O que esse homem queria dizer com isso? A dor e a confusão tinham um novo contorno, e tudo em sua vida parecia estar desmoronando. O silêncio que se seguiu era denso, cheio de tensão. Valentina, vá para o quarto! Gritou Alexandre, colocando a mão sobre o ombro da filha. Mas Valentina segurou firme a sua mão. Não queria se afastar. Papai, o que está acontecendo? Perguntou ela, a voz pequena e medrosa. Você não pode protegê-la, o homem disse, a voz cheia de raiva. Os fios de sua vida ligam a coisas muito maiores. Se você não descobrir a verdade, perderá mais do que sua sanidade. Isis respirou fundo, o olhar dela tão intenso quanto o de Valentina. Alexandre, você precisa ouvir o que ele está dizendo. As vidas de todos nós se entrelaçam. Essa luta não é apenas sobre passado, é sobre futuro. E nós estamos no caminho. As últimas palavras de Isis reverberaram, e Alexandre começou a se sentir tonto. O que isso significava para ele? Para Valentina. O homem então ergueu o braço, mostrando um objeto que estava escondido em suas roupas. Era um pendrive. Isso contém tudo. Todos os segredos e essas conexões. Tudo o que você precisa saber. Ele olhou para Celeste com uma mistura de desdém e desespero. Você pode se esconder, mas o passado sempre cobra seu preço. Alexandre hesitou, o olhar fixo no pendrive. O que ele traria? Um rugido de sirene se aproximava do lado de fora, e o caos do ambiente parecia refletir a confusão que reinava dentro dele. O que eu devo fazer? Pensou ele, a mente uma confusão. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu com força, e uma mulher entrou. O rosto dela era familiar, mas a presença e o olhar eram completamente diferentes. Alexandre! Ela gritou, a voz cortando o ar tenso. Você não pode acreditar no que está acontecendo. Eles estão vindo para você. A verdade estava prestes a desabar sobre ele como um manto pesado de desespero. A mulher olhou diretamente nos olhos de Valentina. Você também não pode ficar aqui. Não é seguro. A presença dela causou um arrepio na espinha de Alexandre. Ele não podia reconhecer a mulher, mas algo em seu olhar parecia fixo, determinado. Ela se aproximou, puxando Alexandre, como se tivesse algo urgente a dizer. Você precisa saber a verdade, não só sobre Celeste, mas sobre você. Vocês dois. O queixa dela estava tomada por um clima de apocalipse iminente. Alexandre sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão terrível? E de repente a mulher se ainda mais próxima. Ela olhou para ele com um olhar penetrante. Alexandre, eu sou sua mãe. O chão sob seus pés desmoronou.
Ele sentiu como se o mundo tivesse parado por um segundo. Todos os olhares giraram para ela. Valentina, ainda agarrada a Alexandre, olhou confusa. O que você está dizendo? Eu não pude ficar, eu tive que me esconder. E agora, eles estão atrás de você, por causa de quem você é. O silêncio que se seguiu era de gelar a alma. Os olhos de Celeste se alargaram. Você não pode ser. O choque na voz dela ecoou na sala. Eu sou. A mulher repetiu com uma firmeza que cortou a tensão no ar. E seu verdadeiro pai, ele está vindo. Ele quer tudo o que lhe pertence, Alexandre. O labirinto de segredos havia se modificado em um instante. E as peças estavam começando a se mover de um jeito que Alexandre nunca poderia imaginar. Ele olhou para Valentina. O medo refletido no rosto dela se transformava em confusão. O que mais ele não sabia? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a única coisa que lhe restava era a dúvida pulsando em seu coração. Quem realmente eram essas pessoas? E o que mais estava por trás desse emaranhado de mentiras? Alexandre estava paralisado. A revelação de Celeste o abalou de tal forma que ele sentiu o mundo ao seu redor girar. A presença de Isis agora fazia o ar parecer sufocante, como se segredos antigos estivessem prestes a serem desenterrados. Valentina, agarrada à mão dele, observava tudo com os olhos arregalados. Uma mistura de espanto e medo. Você não pode estar falando sério, Alexandre exclamou, a voz cortante, tentando processar a informação. Você é minha mãe. Por que não esteve aqui antes? Onde você esteve todo esse tempo? A confusão e o desespero transbordavam. Precisamos ir, a mulher disse, com uma urgência desesperada. Eles estão vindo. Não temos tempo para discutir. O homem no chão, que até então parecia derrotado, tinha agora um brilho frenético nos olhos. Se você quer saber a verdade, vá até o velho casarão. Tudo está lá. Os arquivos, as respostas. Você não pode ignorar. O jogo está apenas começando. Sua voz era um misto de raiva e desespero. E Alexandre sentiu um ímpeto de colisão entre a necessidade de proteger a filha e a curiosidade sobre o que estava escondido. Isis olhou para ele, seu olhar suplicante. Alexandre, isso pode ser a chave para entender o que está acontecendo. Precisamos descobrir, antes que seja tarde. O pânico na voz dela era contagiante, e Alexandre sentiu a adrenalina subir. Valentina olhou para o pai. A menina estava visivelmente assustada. Papai, eu não quero ir. O que é um casarão? A pureza de sua pergunta cortou o coração dele. A porta do apartamento se abriu abruptamente e um grupo de policiais irrompeu. Afastem-se! Um deles gritou, brandindo a arma. O caos se instalou novamente. Alexandre sentiu a tensão aumentar. A pressão no peito era quase insuportável. Precisava agir rapidamente. Valentina, fique atrás de mim. Ele tentou manter a voz firme. E então, o homem que estava no chão se levantou com um rugido. Vão todos para o casarão! Não se deixem pegar! Ele começou a correr em direção à saída. As palavras dele ecoaram no ar. Alexandre hesitou um instante, mas o olhar de Isis o incentivou. Vamos! Ele puxou Valentina pela mão e saiu do apartamento em um pulo, seguido por Isis. Quando quase atingiram o elevador, um som ensurdecedor ressoou. Um disparo ecoou e um grito cortou o ar. Alexandre virou-se abruptamente. O homem que tinha insistido na verdade agora estava no chão, uma poça de sangue se espalhando. A cena era conjuradora. A violência brutal e repentina deixava todos em choque. Não! Não! Gritou a mulher que se dizia mãe de Alexandre, atirando-se ao lado do homem caído. O desespero em seu grito ecoou no corredor e paralisou todos. Por que ele fez isso? Ele não sabia. Ele não deveria saber. Isis se virou para Alexandre, os olhos arregalados. Precisamos ir. Agora. A urgência na voz dela era real, mas as palavras da mulher ecoavam. Era como se um filme estivesse sendo filmado em câmera lenta.
tudo se desdobrando de uma forma trágica. Valentina puxou o pai, a angústia estampada no rosto. Papai, o que está acontecendo? Alexandre sentiu o peso da decisão. A verdade parecia escapar por entre os dedos, como um grão de areia. Valentina, eu prometo que vamos entender tudo isso, mas precisamos sair daqui. Ele puxou a filha e seguiu para as escadas, a adrenalina o empurrando. Na escada, pensamentos correndo. O que estava acontecendo? Um casarão, uma verdade, um passado cheio de segredos. E aquela mulher, seria mesmo sua mãe? Uma comparação de emoções, de dor e amor se confundindo. Assim que chegaram. Ao térreo, ouviram sirenes mais perto. Eram os carros da polícia cercando o prédio. Rápido, ele disse, sem saber onde ir. O casarão era um mistério, mas o que mais poderia acontecer? Da esquina surgiu uma figura encapuzada, com um olhar determinado. Vocês! Ela gritou. E Alexandre reconheceu a voz. Era uma antiga amiga. Não, vocês não podem dar o próximo passo. O que está em jogo é muito maior do que vocês imaginam. A tensão explodiu como um estopim. Alexandre exclamou. O que você quer dizer? Ele sentiu o chão se desestabilizar sob seus pés. A confiança agora misturada com cepticismo e ansiedade. O que mais estava por vir? E o que mais ele não sabia? As perguntas pairavam, a incerteza ainda maior. Peles ardiam e corações batiam, mas Alexandre sabia de uma coisa. A verdade seria desenterrada e mudaria tudo. Estava prestes a entrar em um labirinto de segredos e mentiras, e cada passo tinha o poder de arrastar tudo, inclusive a vida que conhecia. Alexandre estava prestes a perder o controle. A revelação da mulher que dizia ser sua mãe fazia seu mundo desmoronar. O olhar de Valentina, cheio de medo, o ancorou ao presente. Papai, o que está acontecendo? A voz dela soou como um grito em meio ao caos, fazendo seu coração apertar. Ele não tinha respostas, apenas dúvidas. A mulher que se dizia mãe estava com lágrimas nos olhos, a agonia estampada no rosto. Você não entende. Eles estão vindo atrás de você para recuperar o que é seu. Você é parte de algo muito maior. As sirenes lá fora se tornaram um eco distante diante da intensidade das palavras. O homem no chão ainda se contorcia, mas suas palavras ressoavam na mente de Alexandre, como se estivessem marcadas a fogo. O casarão, as respostas. Isis, ao lado dele, parecia se debater com suas próprias emoções. Nós precisamos ir até lá. É a única maneira de entender tudo isso. Ela puxou Alexandre pelo braço, a urgência de sua voz o empurrando para a frente. Mas os olhos de Valentina, ainda cheios de medo, o faziam hesitar. E se formos, o que encontraremos? Antes que a mulher pudesse responder, o policial que estava com a arma em punho gritou: Todos para longe do cenário. Vamos evacuar esta área. O ambiente se tornava frenético. Alexandre sabia que não podiam ficar ali. Havia um abismo se formando à sua frente. Um destino que exigia coragem e ação. Valentina, confia em mim. Ele se abaixou para olhar nos olhos da filha, tentando transmitir força. Eu vou te proteger, sempre. Com um movimento forte, ele pegou a mão dela e começou a correr. Vamos, precisamos sair agora. O grupo se lançou para fora do apartamento. As sirenes se tornaram um pano de fundo ensurdecedor. Eles atravessaram o lobby, onde a tensão das vozes e o movimento rápido dos policiais criavam um clima de alerta total. Alexandre sentia a adrenalina correr em suas veias. Onde está o casarão? Ele perguntou a Isis, tentando manter o foco. Na Rua das Palmeiras, a alguns quilômetros. Dati, ela respondeu, os olhos cheios de determinação. Mas precisamos ser rápidos. Não podemos deixar que eles tragam mais problemas para nós.
Enquanto corriam para fora, um impulso súbito fez Alexandre parar. Ele se virou, olhando para a mulher que dizia ser sua mãe. O que você está escondendo? O que há entre nós? O silêncio se instalou, e a mulher deixou escapar um suspiro profundo. Eu protegi você de tudo isso, Alexandre. Mas a verdade não pode mais ficar enterrada. Um brilho de dor cruzou seu rosto. Você é parte de um legado que eles querem destruir. Valentina segurou a mão do pai, suas pequenas unhas cravando na pele dele, provando que ela estava tão assustada quanto ele. Papai, vamos! Ela implorou. Alexandre respirou fundo e, sem olhar para trás, começou a correr novamente. Eles correram em direção ao carro, que estava estacionado na calçada. Ao entrar, a mulher foi atrás, e a tensão no ar se transformou em um grito sufocado. Rápido, antes que cheguem! O motor do carro roncou e eles aceleraram, a cidade passando rapidamente pelas janelas. Alexandre não sabia se a liberdade estava os esperando ou se estava apenas trocando um tipo de prisão por outra. As palavras do homem do apartamento ecoavam em sua mente, como um mantra. O casarão está cheio de segredos. A verdade sempre encontra seu caminho. Papai, você está bem? Valentina perguntou, a voz trêmula. Sim, eu estou. Vamos ficar bem, eu prometo. Ele respondeu, tentando se convencer. Mas a verdade é que o medo estava se infiltrando em seu peito. A viagem para o casarão era mais do que simples deslocamento. Era uma jornada em direção a respostas que poderiam mudar tudo, e talvez não houvesse retorno. O carro desviou por ruas estreitas. Alexandre podia sentir a tensão crescer. E enquanto se aproximavam do casarão, uma tempestade se formava na atmosfera. Estamos chegando, disse Isis, com seu olhar fixo na estrada. O casarão se erguia à frente, imponente e sombrio, como uma lembrança de algo que há muito estava esquecido. A momentânea paz que sentiam na estrada implode diante do que estava por vir. E assim, enquanto se aproximavam do casarão, a única certeza era que o passado os aguardava, envolto em mistérios e revelações profundas. Mas a decisão que já tinham tomado poderia ser a chave para a verdadeira liberdade ou a porta para um pesadelo sem fim. E você, que nos acompanhou até aqui, está pronto para a próxima etapa dessa jornada? Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal, e isso é o que separa os verdadeiros fãs dos visitantes casuais. Este é o momento para mostrar seu compromisso.